A igreja, ela está se formando sobre a face da terra. Qual é a igreja? A igreja de Cristo, a igreja que teme, a igreja do arrebatamento. Ela está aqui, ela está ali, ela está lá. Ou seja, ela está se formando. Qual é o papel de nós que servimos esta igreja? Qual é o papel de nós que servimos o reino de Deus? Profetizar. O que é que eu devo profetizar? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Eu preciso pegar aquilo que está escrito e declarar ao mundo isso. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler o 25 e o 26. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? É uma pergunta. Os irmãos podem se assentar? Quando eu olho para esse texto aqui, onde o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olhando para esse mundo, para o cenário depois da queda, depois que o homem peca e o pecado entra no mundo, a terra ela virou como se fosse um campo de batalha, uma guerra. A igreja é um hospital e o médico que atende é o próprio Cristo, que cura os enfermos, que ajuda os doentes, e nós somos os auxiliares dele. Nós somos os enfermeiros espirituais, que estamos aqui para medicar, para dar aqui um remédio, né? Mas quem faz a obra maior é o próprio Cristo. E Jesus, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, ele está dizendo: não há nada impossível que eu não possa fazer. Para nós que olhamos para a morte e falamos que a morte é o fim, para Jesus não é o fim, é apenas o começo. E baseado dentro deste texto aqui, eu quero ser até bem breve. Eu quero falar aqui sobre os 4 estágios de uma morte espiritual. Então eu quero resumir a mensagem, que eu vou falar aqui de 4 exemplos na Bíblia de pessoas que morreram e que receberam o milagre. Primeiro foi a filha de Jairo, segundo o filho da viúva de Naim, terceiro Lázaro e por último os vales de ossos secos, que está em Ezequiel capítulo de número 37. Todos eles falam de morte, mas ali há 4 estágios para uma morte espiritual. É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Vamos lá, para o texto no caso, o texto de Marcos, no capítulo 5, 35 ao 42, nós vamos ter a história ali da filha de Jairo. Jairo chega até Jesus e fala assim: mestre, a minha filha está doente, vai lá e dá saúde a ela. Jesus indo em direção, nós sabemos do texto que Jesus foi interrompido pelaquela mulher do fluxo de sangue, e nesse período chega os servos de Jairo e fala assim com ele: ó, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Aí Jesus olha para ele e fala: crê somente. E o que acontece? Jesus chega naquela casa, ele vê a incredulidade daquele povo, porque ele fala que ela não está morta, mas ela está dormindo. E aquele povo que estava chorando ali, naquele momento que houve essa fala de Cristo, o que eles fazem? Eles começam a rir, a zombar do próprio Jesus. Jesus fala para que todos pudessem sair de dentro da casa, e fica Jesus somente com os seus discípulos, o pai e a mãe da menina. E o que Jesus faz? Jesus simplesmente chama ela, dizendo: Talita cumi, ou seja, levanta-te. E naquele exato momento a menina levantou
e Jesus mandou dar comida para aquela menina. Aparentemente, parece que o texto é bem simples, né? Mas existe uma riqueza espiritual nisso. Primeiro, nós temos aqui o lado físico. Quando falamos de morte, não há nada impossível para o mestre. O pai desesperado, a mãe desesperada, os familiares desesperados, todo um tumulto gigantesco. E Jesus chega lá e traz a solução para o problema. Trazendo isso, baseado para o sentido espiritual, né? Nós aqui fazendo uma aplicação espiritual, nós percebemos que o crente, ele passa por esses estágios na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Eu penso, como eu disse no começo da mensagem, que esse mundo é um campo de batalha. Você está aqui batalhando, você está aqui guerreando. Que quando nós olhamos para a Bíblia ela fala que nós estamos em uma batalha. O apóstolo Paulo, ele relata, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que nós estamos em uma guerra com o mundo espiritual. Principalmente para aqueles que se convertem a Cristo, esses vão travar mais batalhas ainda. Porque enquanto está no mundo fazendo a vontade do diabo, o diabo nem esquenta muito a cabeça. Porque já está fazendo a vontade dele e, por assim, já pertence a ele. Então, o diabo sabe, permanecendo ele ou ela nessa situação, se Cristo voltar ou vier na vida dessa pessoa, essa pessoa não só será salva, será minha. Mas quando esta pessoa se converte a Cristo, já cria-se um grande problema. Porque aquela pessoa pode ser para o inferno, ela pode se tornar um perigo de, através da autoridade que ela recebe de Cristo, desfazer muitas obras que o diabo tem implantado nesse mundo. Ou seja, essa pessoa, ela se torna uma bomba atômica na mão de Deus. Eu falo uma bomba atômica sem medo de errar, amado. Porque um crente cheio do Espírito Santo, um crente cheio de Deus, o diabo teme, o diabo estremece, porque ele sabe o poder da oração, ele sabe do poder que essa pessoa tem pela autoridade que ela recebeu de Deus. Quando essa pessoa anda para a rua, o diabo vê a autoridade que ela tem, ele vê quem que está dentro daquela pessoa. Ele vê o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo. Então o diabo sabe do nível da autoridade espiritual. Então esta pessoa, ela se torna um perigo para o inferno. E o que o diabo faz? Eu preciso parar esta pessoa. É aonde começam as batalhas espirituais. No primeiro amor parece ser tudo legal, tudo bacana. Todos aqui já enfrentaram o primeiro amor, não já? Eu creio que já. Aquele momento maravilhoso que quando você se converte, você quer estar na igreja todo dia. Você quer pregar para todo mundo que você vê na rua, você quer ir para o monte, você quer orar, você quer ler a Bíblia, você quer o tempo todo estar na comunhão, você perde até o prazer de trabalhar. Nós entramos até mesmo entramos aqui até dentro daquele texto que Paulo descreve aos Tessalonicenses, que ele teve que exortar o povo da igreja, para que aquele povo voltasse a trabalhar, porque o povo estava tão assim, empolgado com a vinda de Jesus, que o povo começou a deixar suas responsabilidades de lado. E o apóstolo Paulo olha para a igreja e fala assim: gente, vocês têm que voltar às tarefas, às suas obrigações. Se vocês não trabalhar, vocês não vão comer. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês não trabalhar, vocês vão passar fome. A vinda de Jesus não será agora. Precisa-se acontecer 2 sinais em primeiro lugar. Então, no primeiro amor, nós ficamos assim, empolgados. Eu acredito que isso é uma graça da parte de Deus, porque a graça de Deus, ela é dada a nós por medida. Então, Deus, ele dá uma graça maior a esta pessoa que está vivendo o primeiro amor, para que essa pessoa possa experimentar o quão bom é estar na presença de Deus. É claro,
Por quê? Porque esta pessoa, ela nasceu de novo. Ali ela se converteu, então ela nasceu de novo. Ela é uma criança na presença de Deus ainda. E uma criança, ela precisa o quê? Ser paparicada às vezes. Uma criança precisa ser pega no colo às vezes. Uma criança precisa ser tratada, às vezes, com delicadeza. E eu penso que Deus, sendo pai, faz isso com seus filhos no primeiro amor. Então, Ele dá uma graça maior e essa pessoa, ela se sente um super-herói. Ela se sente protegida, porque é Deus que concede essa graça a essas pessoas. É por isso essa empolgação. Mas chega um momento que Jesus fala assim: agora essa pessoa precisa aprender andar com as próprias pernas. Então o que ele faz? Ele retira um pouco desta graça, para que agora você possa aprender a andar com as suas pernas e amadurecer. Aí nós entramos com aquele nível da maturidade espiritual. É aí que nós estamos amadurecendo, aí que nós começamos a enfrentar as batalhas espirituais. E muitas das vezes, amado, tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que não suportam. Então, ela pode até cair nessa mesma situação que eu quero aqui fazer uma aplicação baseada na morte da filha de Jairo. Observe que quando esta menina morreu, ela tinha acabado de morrer, o corpo ainda estava quente. Ainda não havia sinais visíveis de decomposição, havia um ambiente de luto somente, mas a esperança ainda possível aos olhos de Jesus. Porém, essa pessoa, essa pessoa que está entrando para este mesmo caminho, o que acontece com ela? É uma pessoa que, quando começa a enfrentar provas, dificuldades, luta na vida, ela começa a se afastar de Deus. Ela começa a se afastar de Deus, mas ainda ela não perdeu a sensibilidade. Tem pessoas que na sua caminhada, na sua jornada, diante das provas, das dificuldades que essa pessoa começa a enfrentar na vida, ela tende uma tendência a se afastar de Deus, mas ela ainda não perdeu a sensibilidade, tá? A voz de Cristo. E a consciência do pecado não foi completamente cauterizada na sua mente. E o que ela precisa para voltar a ter aquela empolgação? O que ela precisa para voltar a ter aquele ânimo de novo? O que ela precisa fazer para voltar a ter aquele desejo ardente? Ela precisa ouvir somente uma palavra de Jesus. Estava sendo levada ao sepulcro, né? Provavelmente já havia rigidez cadavérica, né? E o processo de luto estava em curso. O corpo estava mais distante da vida. Se você for parar para comparar entre a filha da viúva de Naim com a filha de Jairo, o corpo ainda estava quente em relação à filha de Jairo. Só que o filho da viúva de Naim, o corpo já estava distante da vida, porque já estava sendo levado para ser enterrado. Então ele já estava mais distante da vida do que aquela menina que Jesus ressuscitou. Numa aplicação espiritual, representa alguém que está sendo carregado pelo sistema deste mundo. Agora entenda uma coisa: o sistema deste mundo é forte, amado. O sistema deste mundo é forte. Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o diabo é quem domina o sistema deste mundo. E o próprio diabo falou com Jesus quando se apresentou no deserto, quando Jesus estava jejuando por 40 dias. Te dou todos os reinos do mundo, se tu prostrar e me adorar, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu dou quem eu quero, né? Ou seja, é uma pessoa que está sendo carregada para o sistema do mundo, né? Para uma sepultura espiritual, mas ainda não foi enterrado, está mais longe da vida, começa a cheirar morte espiritual, mas ainda pode ser tocado por Cristo. Existem aqueles que estão morrendo, mas são sensíveis ainda à voz do Espírito.
Mas existem aqueles que já estão mais distantes da vida, que já está sendo levado para o sepulcro, para ser enterrado de uma vez por todas. Mas o que acontece? Jesus pode trazer vida, mas para isso há um processo ainda mais doloroso. Por quê? Porque a mente desta pessoa começou já a ser cauterizada pelo mundo. Amados, precisamos tomar muito cuidado com o sistema deste mundo. Não tente brincar com o mundo, não tente brincar com o pecado, porque se nós encararmos o mundo e o pecado, nós perdemos essa batalha. Jesus não nos deu o Espírito Santo para nós achar que somos um super-herói, que podemos encarar o pecado e vencer o pecado. Pecado, você não encara ele de frente, você não luta com ele mano a mano. O pecado, você foge. Nós temos o exemplo de José. Aquela mulher de Potifar tentou aquele homem de tudo tem que ter jeito. O que José fez? Largou a capa e vazou. Foi embora, sumiu no mapa. Ninguém viu José mais. Ou seja, porque o pecado você não encara ele, você foge dele. E o que acontece hoje? As pessoas elas estão com a sua mente alimentando coisas deste mundo. E é aqui que está o perigo, porque Jesus disse: o que entra não é o que contamina, mas é o que sai. Ou seja, há algo que está dentro de nós que ainda não foi manifesto, mas pode ser manifesto a qualquer hora, a qualquer momento, por aquilo que nós alimentamos no dia a dia. Toma cuidado com a sua mente, toma cuidado com o seu coração, toma cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, porque você pode estar entrando para um caminho de morte espiritual sem perceber. Muitas das vezes as pessoas pensam que morrer espiritualmente é sair da igreja de uma hora para outra. Tem muita gente que está fora da igreja, está mais vivo do que gente que está dentro da igreja, amado. O problema nosso é que nós hoje julgamos assim: está fora da igreja, está desviado. Nem todo mundo que está fora da igreja está desviado, não, amado. Há pessoas que estão fora da igreja, mas ainda é mais espiritual do que crentes que estão dentro da casa de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque as coisas desse mundo, cada dia que passa, está vindo com mais. O diabo está investindo tão pesado, que está vindo e está vindo com tanta pressão na mente do ser humano, que muita gente não está suportando. Você percebe hoje que pessoas, antigamente, matar alguém era algo assim, assustador, né? Quando alguém cometia um crime de assassinato, todo mundo ficava espantado, era um escândalo. Hoje está normal matar. Hoje está normal matar. Hoje está normal qualquer um brigar com o outro. Hoje está normal qualquer um puxar uma arma. Hoje está normal qualquer um fazer qualquer tipo de coisa. Está tudo normal. Está tudo normal. E tem muitos cristãos, muitos crentes, que muitas das vezes está entrando por esse mesmo caminho. Ou seja, é a mente que já está cauterizada. E o diabo, ele não vai tentar te matar de uma vez. O diabo vai tentar te matar aos poucos. Ou seja, ele precisa te enfraquecer aos poucos. Ele não vai tentar arrancar tua força de imediato. Ele vai tentar arrancar tua força aos poucos. Ele vai minando ela, vai minando, vai tirando toda a sua energia, toda a sua força. A hora que você menos espera, você não consegue levantar mais. E tem pessoas que já estão à beira desse sepulcro. Estão sendo levados sem perceber. Mas ainda há chance. Ainda há chance. Porque Jesus pode parar o enterro hoje.
Jesus pode parar um enterro hoje, amado. Jesus pode bloquear o que está passando na sua mente. Jesus pode arrancar o que está dentro do seu coração. Jesus pode limpar a tua mente. Jesus pode limpar o teu coração. Ele pode te dar uma mente renovada, uma mente restaurada, porque ainda há oportunidade. Você está aqui significa que ainda não morreu. Só basta nós o que? Deixar com que Jesus toque em nós. Para uns ele vai usar uma palavra, para outros ele vai ter que tocar. Como no caso deste jovem. Ou seja, ele só vai subindo o nível. Porque para uns é só uma palavra, traz vida novamente. Para outros, opa, isso aí já é um caso que eu preciso, agora é tocar. Precisa de um toque. Tem pessoas que precisam de renovo espiritual, amado. Tem pessoas que precisam de experiência com o Espírito Santo. Tem pessoas que precisam da presença de Deus. Pessoas que se sentem vazio, vai na igreja, mas não sente Deus. Está em casa orando, não sente Deus. E Jesus precisa tocar. Eu acredito que Jesus toca, tanto no sentido espiritual como no sentido literal. Talvez nós não temos fé suficiente para ver o Cristo, literalmente, mas temos que ter fé para ver Ele espiritualmente, e eu creio que Ele está passeando no meio da igreja hoje. Ele está contemplando mente, Ele está contemplando o coração, e se você estiver passando por essa dificuldade, por esta luta, por esta prova, nesta noite, é só você falar: toque em mim, que eu preciso de restauração nesta noite. Toque em mim, porque eu quero sair daqui diferente da forma que eu entrei aqui nesta noite. É só pedir para Ele tocar, porque a palavra já está sendo falada. Talvez você precise de algo mais profundo, talvez você precise de um toque do Espírito nesta noite, para que você saia daqui e aquilo que você planejou, você não faz, não executa. Aquilo que você pensou em fazer amanhã, você vai mudar seus planos hoje. Porque Jesus, Ele toca, Ele restaura a vida. Terceiro caso de morte espiritual. Nós temos agora a situação de Lázaro, que foi o texto que nós lemos. Lázaro já é um caso mais profundo. Por quê? Porque quando Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente, Lázaro não estava morto. Quando eles mandam o recado para Cristo, Lázaro ainda não estava morto, Lázaro estava doente. Pediram para que Jesus fosse lá e curar ele. Jesus foi? Não foi não. Jesus esperou que Lázaro morresse, esperou passar 4 dias. Tem coisas, amado, na vida que Jesus vai deixar complicar para descomplicar, para que a glória da segunda casa possa ser maior do que a primeira. Tem coisas na vida que Jesus vai deixar complicar. Amados, e não pense que Ele é ruim. Deus tem o seu tratamento com o seu povo. Deus tem o seu tratamento com a igreja. Deus tem um tratamento diferente com cada um de nós aqui. Já percebeu que tem pessoas que quando decide, por assim dizer, está começando a morrer espiritualmente, Deus manda uma palavra através de um profeta, ele não ouve, continua indo para o mesmo caminho, Deus vai, toca nele, ele tem um renovo do Espírito Santo, ele se empolga na igreja, vai na igreja 2 dias, cheio de Deus, depois ele some, não volta mais, nunca mais. Aí sabe o que Jesus faz? Eu vou ter que deixar complicar a situação. De que forma? Porque Jesus sabe que aquele que decide desobedecê-lo para obedecer à voz do pecado, à voz de Satanás, o que vai acontecer com ele lá fora? Ele vai apanhar feio. E tem pessoas que Deus tem que deixar apanhar feio, para que ele, quando ele se arrepender, quando Jesus trazer de volta, ele falou: opa, nunca mais eu volto para o mundo. O caso de Lázaro é idêntico a isso. É claro que
o texto, no seu sentido literal, não quer dizer isso. Jesus queria que a fé do povo de Israel fosse aumentada. Jesus queria que o povo reconhecesse que ele era o Filho de Deus. Jesus iria ressuscitar Lázaro depois de 4 dias para que todos pudessem glorificar o Pai. Mas no sentido espiritual, não é isso. O sentido espiritual, a palavra aplicada para a igreja, é que a situação de Lázaro era uma situação complicada. Pensa, Jesus esperou 4 dias. Depois de 4 dias, quando Jesus vai até Lázaro, o que acontece? Lázaro estava onde? No sepulcro. E a Bíblia diz que já cheirava mal. Já estava no processo de decomposição. Acho que é isso mesmo, decomposição que fala, né? Quando Jesus olha, caça, procura para o lado, está no túmulo. Aí Jesus fala assim: retira a pedra. Não, mestre, já cheira mal, mas tira a pedra. O que acontece conosco? Ou com pessoas que decidem desobedecer a Deus? Ela entra num período de morte espiritual, e ela morre espiritualmente, que entra num processo tão profundo, que chega a se decompor espiritualmente. Ela perde totalmente a sensibilidade, ela perde totalmente a visão espiritual, ela perde totalmente a percepção espiritual. Observe que Lázaro, além de estar dentro de um túmulo, Lázaro estava todo enfaixado, não conseguia se mover. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não se move para nada, amado. Ali já passa a ser um processo sobrenatural da parte de Deus. Mas não há nada impossível que Deus não possa fazer. Talvez com você não se encontra nesta situação, mas talvez alguém da sua família se encontra nesta situação. Talvez um amigo que você tanto gosta se encontra nesta situação, e você está orando, você está intercedendo, e muitas das vezes você já até perdeu a esperança. Eu já perdi a esperança por várias pessoas, amado, que eu olho para a situação assim, eu falo: meu Deus, aí é só um milagre sobrenatural. A pessoa que está nesse processo, ou seja, ela já é uma pessoa que já partiu totalmente para um caminho complicado, que eu vou dar um exemplo, literalmente, para os irmãos entenderem. Uma pessoa que já se afundou nas drogas, crack, que é difícil sair. Uma pessoa que já se afundou no alcoolismo, e você fazer só Jesus mesmo para libertar. Pessoas que já perderam família, pessoas que já perderam amigos, perderam patrimônios, perderam riquezas, perderam empresas, se tornaram um mendigo. São pessoas que você conhecia o passado, sabia que eram pessoas bem-sucedidas, pessoas que serviam a Deus, que até mesmo pregavam na casa de Deus. Mas hoje se encontra numa situação totalmente que você olha assim e fala assim: meu Deus, não tem jeito para essa pessoa mais. Mas a minha Bíblia diz que tem jeito, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Jesus pode ressuscitar, amado, qualquer tipo de pessoa que encontra nesta situação. Mas existe uma condição. Quando Jesus chega lá, e eles levam Jesus até o sepulcro, qual é a primeira ordem que Jesus diz? Retire a pedra. Jesus não pegou a pedra e foi tirar, não. Ou Jesus não disse para a pedra: sai do meu caminho que eu estou entrando. Jesus mandou retirar a pedra. Ou seja, e quem foi que retirou a pedra? Lázaro? Não, Lázaro ainda estava morto. Amados, muitas das vezes quem vai ter que retirar a pedra é eu e você, para que o morto possa viver. Tem momentos da vida que você vai ter que comprar batalhas espirituais que não são suas, guerras que não são suas, você vai ter que enfrentar.
Muitas das vezes você vai ter que encarar o Satanás pela vida de alguém, para que Deus possa dar vida àquela pessoa. Muitas das vezes você vai ter que pagar preço com jejum, com oração, com busca incessante, constante, orações pela madrugada, para que Deus possa trazer aquela pessoa de volta. Não adianta, amado, orarmos de forma simples a Deus todos os dias da nossa vida: Senhor, salva, salva, salva. Muitas das vezes Deus vai querer que você pague o preço por a vida de alguma pessoa. E o problema é que muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Porque nós falamos assim: já temos tanta luta, tanta batalha, tanta prova, mais uma. Mas ele está dizendo: se você quer que eu ressuscite aquela pessoa, tire a pedra. Se você quer ver o milagre, vai ter que retirar a pedra. Quando você retirar a pedra, Jesus vai dizer para aquele morto que está em decomposição: sai para fora. Ou seja, uma ordem vai ser brandada lá do céu. Deus vai mandar anjos, ou Deus vai dar ordem, demônios vão ter que sair do meio do caminho daquela pessoa. Sabe por quê? Porque a pedra já foi tirada, e quando a pedra for tirada e a ordem for dada, o morto vai vir para fora. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que Jesus disse: desenrola o morto. Ou seja, quando a faixa for tirada, os olhos vão voltar a enxergar, o ouvido vão voltar a ouvir, as mãos vão estar sensíveis para apalpar. Ou seja, essa pessoa receberá de Deus o renovo do Espírito Santo, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tem pessoas que nós vamos ter que pagar preço, igreja. Tem coisas que você vai ter que renunciar na sua vida, pela vida de pessoas, se você quiser ver o milagre. Muitas das vezes, amado, o evangelho não é um evangelho que só ganhamos. Muitas das vezes temos que perder. E a maioria das vezes é perda para ganhar. Porque Jesus mesmo disse: aquele que perder aqui, vai ganhar lá. Mas aquele que ganhar nesta vida, perde lá. Muitas das vezes vamos ter que sair da nossa zona de conforto, amado, se quisermos ver o milagre. Para a filha de Jairo, uma palavra. Para a filha da viúva, para o filho da viúva de Naim, um toque. Para Lázaro, uma ordem. E agora, para o vale de ossos secos, o que foi? Uma profecia. Ou seja, vamos lá, vale de ossos secos. Você pega o estágio, primeiro estágio, um ainda morreu, mas ainda está quente. O segundo estágio, está sendo levado para ser sepultado. O terceiro estágio, já está em decomposição. E o quarto estágio, vale de ossos secos, os ossos já estão sequíssimos, já não tem nervo, já não tem carne, já morreu há anos e anos. E a ordem foi de Deus, uma pergunta, melhor dizendo. Deus olha para o profeta Ezequiel e diz assim: filho do homem, pode esses ossos reviverem? Ah, Senhor, tu sabes. Qual foi a ordem de Deus? Então, profetiza. Profetiza. Tem coisas, amado, que vai vir uma palavra de Deus. Tem coisas que vai vir um toque de Deus. Tem coisas que vai vir uma ordem de Deus. Mas a profecia não vai ser de Deus. A profecia vai ter que ser sua. Porque a autoridade já foi dada a você. A ordem já foi dada a você. Você é profeta na mão de Deus. E a ordem é profetizar. Amados, o que é profetizar? Manto reteté? Não, para. Isso
Tem gente que vai falar de profetizar, a pessoa já pensa, opa! Não, pode ser uma profecia? Sim, é uma profecia com línguas interpretadas ao mesmo tempo. Mas a profecia do profeta Ezequiel está falando de um avivamento. Está falando de um avivamento, porque ali não havia uma pessoa. Na situação de Jairo, uma menina. Na situação do filho da viúva de Naim, um menino. Na situação de Lázaro, um moço. Mas na situação de Ezequiel, um exército. É aí que está o mistério. Muitas das vezes nós denegrimos igrejas, amados. Muitas das vezes nós gostamos de meter um pau na igreja. Mas a igreja é o exército de Deus aqui na terra. E se todos nós profetizássemos a palavra que tem que ser profetizada, talvez nós não veríamos o tanto de apostasia que tem hoje acontecendo. O problema nosso é que nós olhamos e queremos muitas das vezes fazer comparações. É claro que tem coisas que você não vai concordar, e eu também não concordo. Mas Jesus disse uma coisa: quem não é por nós, é contra nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer a carta aos Filipenses: como é que o evangelho é pregado? Uns pregam o evangelho por porfias, ebulações, brigas, pelejas. Aí Paulo, pouco me importa. O importante é que Cristo venha a ser anunciado. A igreja, ela está se formando sobre a face da terra. Qual é a igreja? A igreja de Cristo, a igreja que teme, a igreja do arrebatamento. Ela está aqui, ela está ali, ela está lá, ela está lá. Ou seja, ela está se formando. Qual é o papel de nós que servimos esta igreja? Qual é o papel de nós que servimos o reino de Deus? Profetizar. O que é que eu devo profetizar? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Eu preciso pegar aquilo que está escrito e declarar ao mundo isso. Eu preciso declarar ao mundo isso. Amados, vou fazer só uma perguntinha e você analisa. Como é que você começa seu dia? Falando coisas positivas ou coisas negativas? Quando você vai conversar sobre assunto de igreja, ou assuntos de problemas familiares, ou assuntos de problemas espirituais, como é que é esta conversa diante de Deus? Ah, não aguento mais, Senhor. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, amado, está errado. Nós temos que começar a declarar: a minha igreja será uma bênção, a minha igreja será um ministério abençoado. Nós iremos alcançar pessoas no reino, nós iremos alcançar pessoas sobre a face da terra, nós iremos fazer a vontade de Deus. A igreja vai crescer, a igreja vai prosperar. A nossa boca foi feita para abençoar. Isso é profecia, é uma palavra liberada. A nossa palavra, ela tem efeito, amado, ela tem poder, está escrito. O Tiago, ele disse o seguinte, que a nossa língua, ela é como uma brasa, que quando cai numa floresta ou num bosque, incendeia o bosque inteiro. Aquilo que você fala é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Tem gente que está morrendo espiritualmente porque só fala morte, não fala vida. Tem gente que não prospera financeiramente, que só pensa em derrota, só fala de prova, só reclama, só murmura. Passa a declarar, amado. Eu não estou falando de determinar, dar ordem para Deus, não, nem poder de dar ordem para Deus. Quem determina, quem opera tanto querer ou efetuar, vem do próprio Deus. Mas Ele me deu a legalidade para mim declarar palavras nas regiões celestiais. E eu posso declarar isso. Jesus, ele disse assim:
todo poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide. Tá? Já falou tudo. Já falou tudo. Quando ele diz, todo poder é me dado no céu e na terra, portanto, ide, é ensinar as nações. Ensinando, batizando, expelindo demônios, curando enfermos. Ou seja, ele já delegou esta autoridade à igreja. E ele mesmo falou isso para o apóstolo Pedro, antes de ascender o céu. Pedro, tu és Pedro. Pedro. E sobre esta... Não, Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está acontecendo, amado? Se você é igreja de Cristo, por que as portas do inferno prevalecem dentro da sua casa? Por que as portas do inferno prevalecem no seu trabalho? Por que as portas do inferno prevalecem na sua igreja, na sua vida espiritual? Está na hora de nós mandarmos, amado, Satanás pegar as bagagens dele e bater em retirada, porque nós temos autoridade no mundo espiritual. E a ordem é: profetiza. Nós temos que profetizar. Aí Deus fala para Ezequiel: pode esses mortos reviverem? Senhor, tu sabes, então profetiza. Ezequiel profetizou. O que a Bíblia diz? Osso começou a se juntar com osso, carne começou a gerar naqueles esqueletos. E a Bíblia ela vai dizer: e levantou-se um grande exército. Amados, está na hora de nós começarmos a declarar, está na hora de nós começarmos a profetizar que Deus vai levantar um grande exército. Eu creio num avivamento nesses últimos dias. Eu creio que antes da vinda de Jesus, Ele vai avivar a sua igreja. Ele vai levantar um exército. A profecia de Joel, ela cumpriu em partes no dia de Pentecoste, mas ela não cumpriu totalmente. Por quê? Porque a reserva de azeite final está guardada para a nossa geração. Então está na hora de nós nos enchermos desse azeite, está na hora de nós enchermos do Espírito Santo, está na hora de nós liberarmos esta palavra nas regiões celestiais, porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Vamos tomar posse dessa autoridade que Deus nos deu, amado, e começarmos a entender quem nós somos diante de Deus. Eu fui chamado por Cristo, Ele morreu na cruz por mim, Ele me regenerou, Ele me justificou, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele me colocou assentado nas regiões celestiais juntamente com Ele, e em breve estaremos com Ele, reinando para todo o sempre. Temos que tomar posse, amado, disso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser aquele crente derrotado. Já viu aquele texto daquela mulher que andou 18 anos? Assim, ó. Aquele texto de Jesus, Ele curou aquela mulher de 18 anos que ela andava só curvada assim. Tem crente que talvez está precisando ser curado, amado, das colunas, das costas, porque ele só anda assim, olhando para baixo. Está na hora de nós começarmos a olhar assim, para o céu. Está na hora de nós começarmos a olhar para o alto, amado. Ninguém aqui é perfeito. Se eu falar para os irmãos que eu sou perfeito, não sou nada. Vocês talvez passar o dia comigo, vocês vão ficar com raiva de mim. Só minha mulher que me aguenta. Ninguém é perfeito, amado. E Jesus sabe que você não é perfeito. Ele sabe disso. Mas Ele não desistiu. Porque ainda os ossos ainda não estão secos, porque talvez ainda não está em decomposição, talvez você só está naquela situação da filha de Jairo, ou talvez nem está assim, talvez está bem diante de Deus. Ele só está alertando você para que você não possa, lá na frente, deixar que as frustrações, as dificuldades te parem no meio do caminho. E nessa noite Ele está querendo dizer para nós que nós precisamos entender a autoridade que nós temos no mundo espiritual.
Coisa que o diabo odeia, amado. Coisa que o diabo odeia é que você conheça a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O diabo não quer que você conheça a verdade, porque ele sabe, se você conhecer a verdade, há um problema sério para ele. Então o que o inimigo tem feito? Tem roubado a palavra do povo de Deus, porque se o povo não entende a palavra, não entende o que é profetizar. E se o povo não profetiza, não vai entender a ordem. Se o povo não entende a ordem, não vai entender o toque. Se o povo não entende o toque, não vai entender a palavra. E é tudo que Satanás quer. Amém? Mas esta noite que você saia daqui restaurado, renovado, fortalecido nessa noite. E que essa semana seja uma semana repleta de bênção para a sua vida. Saia daqui, amado. Aquilo que você veio buscar, aquilo que você tem colocado na mão de Deus. Saia daqui com fé e convicção. As portas já estão se abrindo. Basta você entender quem você é diante de Deus. Amém? Amém? Deus é bom. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Antes disso, eu quero fazer uma oração. Vamos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite falar conosco. Por mais essa noite, Senhor, revelar a sua palavra aos nossos corações. Por mais essa noite, Pai Santo, falar conosco. Que nós possamos sair daqui renovados, restaurados, fortalecidos. Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com um toque divino da parte do Senhor. O culto ainda não acabou, Pai. Eu creio que o Senhor ainda tem coisas para fazer aqui nesta noite, ó Pai. Eu creio, Senhor, que tem milagres para o teu povo nesta noite, que tem renovo espiritual, que tem fortalecimento espiritual aqui nesta noite, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu lhe peço, Pai Santo, que o Senhor abençoe cada um poderosamente, que esta palavra, Senhor, ela possa entrar nos corações e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.